Mais uma, hein? Vamos lá. Esperar vocês entrarem aí. Estão tudo fazendo carne, aposto. E aí, gente, tudo bom? Estavam jantando, fazendo carnes? Doutor Ricardo já entrou. Tudo bom, doutor? Tu manda a solicitação aí pra eu aprovar aqui? Tudo bem, gente? Boa noite. Assisti você o dia todo. Oi, Sophie, tudo bem? Coração no forno, cuidado pra não queimar, hein? Vamos lá. Tudo bom, Luciano? Ó, Nutrideia fez uma postagem hoje lá sobre a dieta carnívora, depois vocês confiram. O Dr. Ricardo já mandou aqui, vamos lá. Nossa, quanta gente! Oi, Arthur, tudo bom? Arthur é meu vizinho, começou a dieta carnívora. Tudo bom, doutor? Tudo bem, boa Acho que o noite. pessoal tá ouvindo bem a gente, né? Eu tô ouvindo bem. Como é que tá aí? Aqui tá bom, deixa eu aumentar o meu volume que tava um pouco mais baixo, acho que agora tá ok. O Tá. pessoal tá entrando, ó, Flavinha do jejum intermitente. Vamos dar um tempinho aí pro pessoal entrar. Enquanto isso, eu queria que tu se apresentasse pro pessoal que ainda não te conhece. Tá certo. Então, eu sou Ricardo Schneider, sou médico, formado com especialização em cirurgia cardiovascular. Sou mestre também em clínica cirúrgica. Sou responsável pelo transplante cardíaco do Hospital Angelina Caron, aqui de Campina Grande do Sul, né, próximo a Curitiba. E também agora adepto aí à reeducação alimentar, já tenho feito orientações nessa parte, fazendo também uma pós-graduação aí em nutrologia. Muito legal. E deixa eu te perguntar uma coisa. Eu sempre pergunto aqui para o pessoal que topa gravar live comigo, que tipo de alimentação que a pessoa segue. Então, atualmente, que dieta que você está fazendo, que alimentos que você mais consome no dia a dia? Então, eu sou adepto da low carb, mas assim eu vario muito, às vezes eu baixo um pouco mais, né? Acabo entrando na cetogênica e carnívora. Então, basicamente, realmente uma redução mais drástica dos carboidratos, né? Tá, tu já fez teste de 100% carnívora por um período ou só por alguns dias, assim, intercalando com low carb e cetogênica? Já fiz períodos longos fiz 2 meses de carnívora, já fiz a cetogênica, basicamente é o que eu acabo fazendo mais, às vezes até não por querer, mas é porque você acaba ficando se desligando da necessidade de estar comendo e muitas vezes eu esqueço de comer mesmo, porque eu estou trabalhando e vai passando e entro na cetogênica. Mas a Uhum. maior parte do tempo mesmo eu permaneço numa low carb, eu permaneço com aí um baixo teor de carboidratos, mas com alguma coisinha ainda aí vegetal junto, né? Legal. E a gente nem tinha conversado sobre isso, eu não sabia que tu tinha feito o teste da dieta carnívora, acho bacana. Já, Sempre falo aqui para o pessoal que é só mais uma opção, né, dentro do universo aí de dietas possíveis com comida de verdade. E fiquei feliz de saber que você testou. Então parece que não é uma dieta tão maluca assim para um cardiologista ter testado, é, né? isso. E qual que foi o seu feedback aí desses 2 meses de teste para matar a curiosidade do pessoal? Olha, eu me adaptei bem, na verdade, minha vida inteira, assim, eu nunca fui muito realmente de carboidratos em excesso. Então, para mim, tirar o carboidrato é uma coisa quase que natural. E Uhum. churrasco é o que sempre foi a minha preferência. Então, não é nem um pouco difícil fazer a carnívora, na verdade, se adapta bem. Eu acabo voltando para low carb até por causa da convivência, que na família às vezes tem muito. Eu já consegui puxar todo mundo para low carb, que foi difícil Que tirar, bom, que bom. né, tirar doce, tirar um monte de coisa, até das crianças, assim, que a alimentação foi mais difícil, né? Mas a gente consegue, daí acaba associando aí, tem muita.
ainda tem muita verdura ali presente, tudo eu acabo comendo, mas não é também, eu não gosto muito, acabo ficando mais na carnívora mesmo, assim, varia muito de dia para dia, na verdade, do que eu tenho na mão para comer. E eu sempre falo para o pessoal, principalmente para quem está chegando aí, os seguidores novos, né? Não criem para si um problema. O mais importante, eu acho que, e até por isso que eu te convidei para a gente gravar live, fiquei feliz quando você topou. Eu acho que o mais importante de tudo é a gente perder o medo de consumir alimentos de origem animal. Se tu vai seguir uma dieta que é estritamente carnívora ou ficar numa alimentação low carb ou cetogênica, vai de acordo ali com o que é melhor para ti, né? Eu acho que o mais importante mesmo é perder o medo de consumir carnes. E aí a gente acaba entrando no assunto da gordura. Essa semana, meu Instagram teve bastante acesso aí, foi popularizado. E as pessoas vieram me falar assim, olha, eu acho que tu vai morrer em pouco tempo, porque tá comendo muita gordura. Isso vai entupir as tuas artérias. E pelo conhecimento que eu tenho, eu fico tranquila com relação à minha dieta. Mas isso me preocupou bastante, porque eu vi o quanto as pessoas têm de desinformação ainda sobre a gordura, né? E sobre os alimentos de origem animal. Aí queria que tu contasse um pouquinho pra gente de onde será que partiu esse medo? Por que as pessoas temem tanto a gordura saturada? Veja, hoje, já, se você for 95% dos consultórios de cardiologistas hoje, você entrar lá e perguntar, doutor, o que eu preciso fazer para ficar saudável? Ele vai dizer para você não fumar, você fazer uma atividade física e para não comer gordura, porque a gordura vai entupir suas artérias. 95% dos cardiologistas vão falar isso. Daí você sai de lá triste porque você sabe que, pô, não vou poder comer minha carne e fica se achando mal que se você for comer uma picanha, uma costela, você vai morrer. Né? Fica com aquela ideia, né, de que a gordura realmente vai te entupir. E por que existe isso? Por que foi criado esse paradigma dentro da cardiologia? Então, vamos voltar lá atrás, nos anos 50, lá na década de 50, quando o Ancel Keys, que é o principal responsável, principal responsável aí, ele era um biólogo que também fez pós-graduação lá em fisiologia e tal, e ele acabou associando um trabalho que ele fez de acompanhamento de alguns pacientes, não eram pacientes, né, pessoas, e ele relacionou alguns achados junto ao quadro clínico dessas pessoas que ele acompanhou. Então, ele pegou 12.700, para ser bem específico, 12.763 pessoas em 7 países, por isso foi chamado o estudo dos 7 países. O estudo dos 7 países. Isso, que daí envolveu Estados Unidos, Japão, Itália, Grécia, a antiga Iugoslávia, né, que era Sérvia e Croácia lá que tinha, e a Finlândia. Né? E foi um estudo que já em seguida já foi rebatido 1000 vezes, mas vamos ao que ele realmente quis dizer nesse estudo. Ele pegou e associou alguns achados clínicos dos pacientes com a alimentação. Então, uma das coisas principais e que tem validade até hoje, muito importante, foi a associação dos riscos de derrame cerebral e de infarto devido à pressão alta. Então, a hipertensão realmente aumenta os riscos de infarto, aumenta os riscos de derrame cerebral. Então, ele foi um acerto desse trabalho. E a segunda associação que ele fez, que na verdade foi o primeiro estudo que correlacionou achados sanguíneos com hábitos alimentares, foi o colesterol. Aí começamos a ter alguns problemas. Ele associou que os níveis altos de colesterol estavam associados às doenças cardiovasculares. E principalmente a fração que carrega o colesterol no sangue, seria a fração de baixa densidade, a low density lipoprotein, que é a LDL, estaria relacionado a níveis altos a maior riscos de infarto. Até aí tudo bem, não está errado. Eu vou te explicar mais para frente por que existe essa associação com o problema cardíaco e a LDL. Só que ele associou, sabendo que a gordura aumenta
o LDL, ele associou, e foi o problema principal do estudo, que daí deu errado. Na verdade, foi uma associação errada que ele fez uma correlação, que foi colocar que, já que a gordura aumenta o LDL, e o LDL aumenta o infarto, ele colocou que a gordura aumentava o infarto. E isso não é verdade, porque existem outros envolvidos ali que eu já vou explicar. Então, ele fez uma correlação. E isso, não, na verdade, você nunca pode correlacionar duas verdades associadas como se fosse uma. A gente sempre comenta, é até um comentário bobo, mas que é assim, todo mundo toma água, isso é uma verdade. Todo mundo morre, isso é outra verdade. Eu vou tomar a minha aqui. Daí você coloca lá que todo mundo que toma água morre, você tá falando uma verdade, mas você está correlacionando uma coisa que não tem nada a ver. As pessoas que morreram não foram porque tomaram água. E foi isso que o Ansel fez naquela época. Ele associou que quem comia gordura infartava. E por que não é assim? Então agora vamos entender o colesterol. O que é o colesterol? Porque todo mundo fala, fica com medo do famoso colesterol. Nossa, colesterol. Essa semana acho que eu já morri umas 10 vezes de colesterol. Então, o colesterol, ele é um álcool policíclico de cadeia complexa. Ele é um lipídio de cadeia complexa, um esteroide, né? Então, ele é diferente da gordura. A gordura são lipídios de cadeia simples. Você pode ter ele na forma saturada, quando é sólido, que é normalmente a gente vê lá na gordura saturada, aquela picanha que tem a gordura, né? Você vê aquela parte saturada. Ou você pode ter na forma líquida, que seriam os óleos, que é as gorduras poliinsaturadas, né? Ou monoinsaturadas. Então, isso é gordura. Então, o colesterol já começa por aí. Ele não é uma gordura, ele é um lipídio mais complexo. E a função dele é a função de preservar as células. Sem colesterol, não existe vida. Não existe vida, exatamente. A membrana celular, ela precisa do colesterol para se manter como barreira, para captar vitaminas lipossolúveis, porque existem vitaminas A, D, E, K, que se não tiver a presença de lipídios ali, ela não é absorvida. Ela é o principal precursor da vitamina D. As pessoas não sabem disso, porque todo mundo fala que tem que pegar sol para converter a vitamina D. Não, tem que pegar sol para o teu colesterol virar vitamina D. Então você não precisa nem consumir vitamina D. Se você tiver colesterol, você vai ter vitamina D com a presença dos raios ultravioletas, né? E além disso, ela produz hormônio. É o principal fator que vai fazer a produção da testosterona, a produção da progesterona. Então, sem colesterol... Nossa, então parece que baixar o colesterol não é uma boa ideia, né? A todo custo. Exatamente. Mas daí, o que acontece? O colesterol não é solúvel no sangue. Então, ele precisa ser levado para os tecidos de alguma maneira. Aí aparecem as lipoproteínas. Então, nós temos lá as de baixa densidade, as LDLs, que pegam esse colesterol que foi absorvido lá nos enterócitos, lá no intestino, que foi levado até o fígado, pega do fígado e leva para os tecidos e para as células do nosso organismo. Esse é o LDL. Por isso que ele foi sempre considerado o vilão, porque ele está levando a gordura para a periferia. Então, teoricamente, ele vai entupir as artérias. E não está errado. Daqui a pouquinho você vai entender aonde está o erro. E o HDL, que seriam high dense lipoprotein, as mais densas, maiores, elas trariam de volta aquele excesso de colesterol que foi levado e deposita no fígado de novo. E o fígado vai utilizar na bile para digerir outras gorduras e refazer novas digestões. Então, até aí o trabalho... Voltando lá no trabalho do não sei o que, está certo. O LDL subiu, ele está levando o colesterol para a periferia, nós estamos com um problema, né? Só que o que ele não levou em correlação é o tipo de LDL e o tipo de colesterol que está sendo carreado por ela. Nós temos o colesterol nosso endógeno. 70% do nosso colesterol a gente produz. 30% a gente adquire na dieta, né? Então, essa correlação ela vai alterando de acordo com o que você consome. Se você consome mais produtos que tenham origem animal, mais colesterol exógeno você tem. E quando você consome menos, mais endógeno você tem. Tá. Como é que funciona essa formação do colesterol?
Dentro do fígado, existe uma enzima, a coenzima, né, chamada acetilcoenzima A. Ela se une, quando você não consome, vamos falar do endógeno primeiro. Só vou abrir endógeno. aqui para o Wilfred, pode falar. Tá. Então, o colesterol endógeno, ele se une com 3 coenzimas A, forma um composto chamado tridroximetilglutaril. A partir desse composto, ele vai ter 2 vias. Ou ele vira acetoacetato, ou ele vai para mevalonato, que daí necessariamente vira colesterol. E o acetoacetato vira corpo cetônico, né? Então, já começamos a entender aí a produção do nosso colesterol endógeno. E como é que esse composto que foi criado vira colesterol ou vira corpo cetônico? Dependendo do que você come. Quando você tem liberação de insulina muito rápido e em grande quantidade no sangue, você vai necessariamente estimular a via do mevalonato e vai fazer aumento de colesterol endógeno. Quando você consome produtos de baixo índice glicêmico, que você não tem variações de insulina, você vai criar corpo cetônico. Tá? Então, a partir daí, a gente já começa a ver, opa, quem está comendo açúcar está produzindo colesterol endógeno, certo? Esse colesterol endógeno vai ser carreado pela LDL, pela lipoproteína. E o colesterol exógeno? O colesterol exógeno, ele vem através da carne, através da comida de origem animal. Manteiga, queijo, carne, o que for. Que é essa que o pessoal teme, né? O pessoal tem esse desconhecimento do colesterol que é produzido e teme só o que vem dos alimentos de origem animal, né? Exatamente. Então, o pessoal teme esse exógeno. Só que o exógeno, ele já vem pronto. Ele vai ser também, da mesma forma lá, digerido nos enterócitos. Muitas vezes ele passa pela linfa, pelos músculos, antes de chegar até no fígado. E quando chega no fígado, ele já está pronto, ele não precisa ser convertido. Ele vai ser liberado para a lipoproteína. Esse colesterol exógeno, ele se liga a uma lipoproteína LDL chamada do tipo A. E o nosso... Meu irmão está assistindo com a minha mãe a live. Ah, olha só. Vamos lá. E o nosso colesterol endógeno, ele é carreado por uma lipoproteína LDL do tipo B. Qual que é a diferença de uma para outra? Então vamos pensar assim, a LDL do tipo A, ela é como se fosse uma bolinha de sabão. Ela é leve, ela flutua. A corrente sanguínea, ela tem um fluxo laminar. A velocidade é rápida no meio do vaso e ela é lenta nas paredes do vaso sanguíneo. Como ela é uma bolinha de sabão, essa LDL do tipo A, ela entra no meio da corrente sanguínea e vai embora. Ela vai embora, vai parar só na célula, onde ela realmente tem que ir e ficar, para poder restaurar a membrana celular. Enquanto que a LDL do tipo B, ela é pesada, é como se fosse uma bolinha de chumbinho. Então, ela não consegue correr no meio da parede do vaso. Ela cai. Ela cai e ela é arrastada pela parede do vaso. Tá? Então, a gente já está entendendo que a LDL do tipo B fica muito próxima da parede do vaso sanguíneo, que é quando você consome carboidrato, açúcar, liberou insulina, produziu. E a do LDL do tipo A, ela vai correr no meio, ela é mais flutuante, ela não fica tão perto da parede do vaso, que é a que vem através das gorduras. Então, vamos entender agora por que a LDL vai provocar aí algum problema, né? Então, nós temos que entender o nosso consumo de alimentos. Nós temos 3 macronutrientes: proteínas, gorduras, carboidratos. Proteína, perfeito, vai refazer músculo, tecido, é anabólico, constrói tudo, anticorpo, enzima. Então, não existe excesso de proteína. Tira isso da cabeça, negócio de 15% de proteína, tabela nutricional, não existe. Pode comer o que você quiser de proteína, que nunca vai fazer mal. Inclusive, os nefrologistas, que antigamente falavam, sobrecarregava a filtragem glomerular no rim, não tem nada a ver. Já se provou que proteína é liberada. Não existe nenhum máximo de proteína, nunca foi descoberto, né? Existe mínimo. Se você comer pouco, você vai ter doença. Mínimo, com certeza. Exatamente. Se você não repor, vai ficar doente, vai ter problema. Agora, as gorduras. Gorduras também. Não existe um limite para consumo de gordura, porque da mesma forma como estava explicando, quanto mais exógena vier a tua gordura, melhor é para a questão do tipo de colesterol que você vai ter circulando, né? Então, não existe um limite. Claro que isso pode se limitar de acordo com a sua digestão. Tem pessoas
que quando Claro. consome muita gordura, às vezes ela nem é absorvida, passa direto, né? Então você tem que tomar cuidado também com o tipo de alimentação que você está tendo para não exagerar de acordo com você. Mas não existe uma quantidade. E as gorduras, né, os ácidos graxos essenciais, já o próprio nome fala, se não tiver, vai ter problema. Então a falta de gordura também traz doença. Então não é o excesso, mas sim a falta de gordura que traz doença. E daí nós chegamos no carboidrato. Para que serve o carboidrato? Ele é uma fonte de energia. É a fonte mais rápida que o organismo consegue ter de energia. Na hora que você coloca um carboidrato na boca, pela ação da amilase salivar, em 6 minutos está circulando glicose no teu sangue. E isso é um problema para o organismo, porque glicose, quando circula no sangue, faz distúrbio ácido básico. É só você ver o diabético que faz cetoacidose. Tem muita glicose, faz acidose. Então o organismo tem que tirar essa glicose de algum jeito do sangue. O que ele faz? Ele injeta insulina. O pâncreas vai lá, dá um boom de insulina, a insulina chega na glicose, rasga a célula, enfia para dentro da glicose e tira do sangue. Porque ele não precisa daquele negócio circulando. E você vai gastar, se você consumir uma determinada quantidade, ou armazenar, se você não conseguir gastar. Primeiramente, você armazena como um glicogênio, ele vai lá, fica no músculo, fica no fígado. Essas reservas rapidamente começam a ficar saturadas, não tem mais onde armazenar, você continua consumindo, vai virar gordura. Porque daí ele vai ser jogado de volta na corrente sanguínea Vai começar a armazenar. Como triglicerídeo, vai até a célula, o triglicerídeo volta a ser ácido graxo e a célula adiposa pega aquela gordura e guarda. Então, começamos a ver os problemas do carboidrato. Liberem muita insulina e faz acúmulo de gordura. Mas qual que é o problema de liberar a insulina? Atividade inflamatória. Insulina liberada em grande quantidade e muito rápido provoca a produção de radicais livres, que são moléculas que ficam na parede dos vasos sanguíneos e que conseguem se grudar com outras muito facilmente. Elas se oxidam muito fácil. Ela tem aqueles elétrons lá, negativinho lá para fora, lá. É muito fácil de qualquer molécula que encostar nela, ela oxida e segura aquela molécula. Então você cria um processo inflamatório. Esse processo inflamatório crônico nos vasos sanguíneos vai começando a provocar microlesões. Então começa a ter lesões na parede do endotélio, que é a camada interna do vaso sanguíneo. Aí agora nós voltamos para a LDL. A LDL que está lá flutuando no meio do vaso, ela vai embora. Ela não vai parar por ali porque ela é leve e está sendo levada. Então dificilmente ela vai encontrar um radical livre ali na parede do vaso e oxidar. A outra LDL do tipo B, que aumenta com o consumo do carboidrato, ela está rolando pelo vaso, ela está na parede do vaso. E na hora que ela chega e tem aquela microfissura ali, ela cai dentro daquilo e está cheio de radical livre, ela oxida. E dá início à placa de aterosclerose. Então, a placa de aterosclerose, que vai entupir o vaso, que vai provocar um infarto, que vai provocar o derrame cerebral, que vai fazer uma obstrução arterial, é justamente provocada pela LDL do tipo B, que aumenta pelo consumo do carboidrato. Então, você vê a associação, quando a gente volta lá atrás, no estudo do Ansel Keys... No estudo de Ansel Keys. Ele pega e fala que a LDL provoca infarto. Tá certo, não tá errado. Mas não é a LDL que você come com gordura. É a LDL que você produziu pelo consumo do carboidrato, que é a do tipo B. E esse foi o grande erro do estudo, o grande furo que teve, mas que virou aí um dogma da cardiologia, uma coisa que a gente nunca ouviu falar diferente, de que a gordura vai provocar aumento da LDL e vai ter infarto. Então, infelizmente, foi errado. Foi um estudo que propagou uma mentira por muito tempo. E na difícil mesma até época hoje. A gente deu uma travadinha. Eu só disse que na mesma época a gente tinha John Yudkin, né? Tentando rebater essa hipótese e apontando o açúcar como sendo o verdadeiro culpado, né? Por muitas dessas doenças modernas, não só com relação aos problemas cardíacos, mas outras doenças que a gente sabe que estão relacionadas com consumo excessivo de carboidratos, principalmente de açúcar, né?
Sim. Inclusive, depois teve mais estudos, teve um monte, tentando rebater todas essas informações. Até o T. Scholz lá também publicou. E daí foram se vendo os problemas desse estudo. Começou pela escolha dos países. Eles tinham Sim. dados de 22 países. E eles escolheram 7, que era o que realmente mostrava que quem tinha um consumo maior de gordura infartava mais. Aí eles tiraram a França. A França era o local onde mais consumia gordura e que não tinha infarto, mas que daí então eles consideraram como um paradoxo. Era só a França que era assim. E daí eles foram ver, e depois eles encontraram, inclusive, essa relação de que, na verdade, o doce tinha mais relação, eles não falam em açúcar, eles falam em doce, né? Que, na verdade, é um produto com açúcar, né? Um produto Sim. industrializado. Ele produzia mais infarto do que o consumo eles falam de comidas de origem animal, né? Eles nem falam da carne, eles falam de produtos de origem animal. Então, na verdade, foi um erro. Não foi um erro. Na verdade, eles queriam mostrar isso correlacionado. Foi um apoio enorme que eles deram à indústria que estava crescendo na época. Com Estados Unidos certeza. vendendo fast food e o país inteiro, Não, todo mundo e assim, crescendo. quando tu fala para as pessoas que elas precisam tirar a gordura dos alimentos, elas não conseguem fazer isso sozinhas em casa. Então você Não. fica refém da indústria alimentícia para que eles coloquem à sua disposição nas prateleiras do supermercado todos os produtos sem gordura. Por isso que a gente entra no supermercado até hoje, muitos anos depois de a gente saber que essa hipótese é totalmente equivocada, e ainda se vende muitos produtos chamando a atenção do pessoal. Olha, isso daqui é low fat, sem gordura, né? E as pessoas associam gordura como sendo algo ruim porque ninguém gosta de gordura corporal. Então a pessoa fala, pô, eu vou comer um negócio que é sem gordura aqui, que daí essa gordura não vem para mim. Exatamente. E daí, por causa disso mesmo, os caras ficaram aí 60 anos metendo pau na carne e as pessoas continuaram engordando, aliás, níveis de obesidade aumentaram Continuam, né? muito, né? E as pessoas continuam infartando, continuam tendo doenças relacionadas à aterosclerose, demonstrando mesmo que não é o problema do consumo da carne que estaria relacionado das gorduras, né, relacionados ao infarto. Não, e é muito Então, engraçado tu condenar a gordura saturada, que é algo que tem até no leite materno, né? Então, peraí, eu acho que a natureza não seria tão estúpida assim a ponto de colocar algo totalmente venenoso no leite materno, né? não, e esse foi um outro erro também. Eles colocaram a gordura saturada associado à gordura de origem animal. Isso não é uma verdade. Gordura vegetal tem gordura saturada. Pega azeite de oliva, tem 14 gramas de gordura saturada em 100 gramas de ml. Ele tem muito mais monoinsaturadas, mas ele tem saturada também. Então, não é a gordura saturada está presente em origem vegetal também. Não é associar esse tipo de gordura à doença, né? Então, foi outro erro que eles fizeram também. E aí, nessa época, surgiram os óleos vegetais, né? As pessoas deixaram de cozinhar com banha, deixaram de cozinhar com manteiga e passaram a consumir, utilizar os óleos vegetais para cozinhar e consumir os produtos que são low fat, né? E aí a gente sabe que quando você diminui o macronutriente, tu tá consumindo menos gordura, alguma coisa você vai ter que aumentar. E ao invés de aumentar o consumo de proteína, o que aconteceu? As pessoas começaram a aumentar o consumo de carboidratos, né? Não adianta. A pessoa acaba substituindo, né? E acaba comendo produtos aí que têm calorias vazias, que na verdade só aumentam ainda mais, porque daí vai gerar gordura, porque você está consumindo um excesso que acumula, e essa gordura gerada é que vai te trazer as doenças. Então, as pessoas falam muito de câncer, né? Porque gordura produz câncer. Não é a gordura que você come que dá câncer. O que dá câncer é a gordura que você gera, que você acumula. Então, quando você come carboidrato e você acumula gordura, você aumenta as células adiposas, aumenta de tamanho e em quantidade. Quando você aumenta isso, essas células adiposas, elas são resistentes à apoptose, que seria a morte programada das células velhas. Então, você tem um monte de célula velha e elas têm capacidade de replicação.
Então você tem célula velha replicando. Célula velha replicando é câncer. Câncer, essa gordura que você acumulou vai virar câncer. Se você não parar de comer carboidrato, você vai morrer de câncer, com certeza. Mas não é porque você comeu gordura, é porque você acumulou gordura. Né? Ah, então eu posso ficar bem tranquila. Oh, com certeza. Com certeza. Né? E daí, outro problema da cardiologia. O LDL, que sempre foi massacrado, fica sendo medicado sem necessidade. Você chega lá tô com 120 de LDL, tá com estatina e remédio para baixar o colesterol, porque senão você vai morrer. E a pessoa continua ruim. E piora, porque a estatina vai lá e bloqueia. Ela bloqueia a isso que eu ia te produção. perguntar, para tu falar um pouquinho dos efeitos colaterais aí, as consequências desse uso indiscriminado das estatinas. Ela tem ação, ela vai naquela área ali do mavelonato, ela impede a formação de colesterol. Só que ela também atua na coenzima Q10, que é uma enzima que tem na parede das membranas celulares. Então você desestabiliza a membrana, você baixa a tua imunidade, você começa a ter destruição muscular, porque você aumenta a produção de CPK, então você começa a ter dores, você começa a ter problemas relacionados ao uso do medicamento que você não tinha. Você cria um problema na pessoa que você não precisava ter criado. Então, e como é que eu sei, né? Eu estou com LDL alto. Como é que eu sei se o meu LDL é o ruim ou é o bom? Eu tenho que tomar remédio ou não tenho que tomar remédio? O que a gente usa hoje, lá fora, né? Nos Estados Unidos, você tem o VAP, que seria o Vertical Auto Profile, que você vai fazer um exame onde você vai lá e gradua as 14 LDL que tem lá. Eles conseguem graduar a quantidade. Aqui no Brasil, nós temos a LDL peroxidada, que é um exame que custa R$ 1.600 e nenhum convênio paga. Então, não é todo mundo que pode fazer, não é todo mundo que a gente pode pedir. O que a gente faz? A gente faz uma correlação. Então, a gente vai analisar outros fatores para saber se a tua LDL é a boa ou é ruim. Que outros fatores? Ó, o doutor Fábio entrou aí. Ó. Eu ia anotar a pergunta dele aqui, mas tu já leu. É justamente essa relação que eu ia falar agora. A gente associa a relação entre triglicerídeos e HDL. Por quê? Porque quando você deixa de consumir carboidratos, você deixa de circular ácido graxo para as células adiposas. Então, reduz o nível dos teus triglicerídeos. E, ao mesmo tempo, as HDLs, que seriam as high lipoprotein, elas conseguem recaptar mais a quantidade de colesterol que está na periferia. Então, aumenta-se a HDL. E você faz a correlação, triglicerídeos divididos pelo HDL. Tem que estar abaixo de 1,7. Se tiver, quanto mais baixo, melhor é a tua correlação. E daí, você pode ficar tranquilo com o teu nível de LDL. O meu LDL está estourando, está em 250. Mas a tua relação triglicerídeo e HDL está boa, está lá perto de 1, pode ficar tranquilo. O LDL que está subindo é o do consumo exógeno da carne que você está comendo, não vai te fazer mal. Agora, começou a ter uma relação triglicerídeo muito alto, HDL muito baixo, e isso começou a subir de 2, 3, 4 a correlação, pode se preocupar que você está comendo errado, você está comendo carboidrato e você vai infartar. Isso é certeza, porque em algum momento esse negócio vai acumular, vai depender da genética e da predisposição de cada um, mas em algum momento vai ter problema. Que vai vir com obesidade, com síndrome metabólica, com diabetes do tipo 2, mas vai desencadear um problema mais sério mais para frente. E assim, muitas vezes, antes de a pessoa descobrir que ela tem um problema, né, cardiovascular, quais são os principais sintomas ali que o corpo vai dando e que passam despercebido? Porque muitas vezes a pessoa vai descobrir que ela tem um problema depois de ela já ter infartado, ou muito lá na frente, né? Um diabetes, uma situação de pré-diabetes. Tem alguns sinais que as pessoas podem observar que o corpo vai dando de que as coisas não vão bem e de que isso está relacionado com a alimentação? O primeiro sinal é o peso, né? E a pessoa começar a ganhar peso. Eu ganhei da minha época de faculdade até agora 10 quilos. Começa a se preocupar que tem alguma coisa errada. Ninguém engorda comendo comida de verdade. Comida de verdade não engorda. O que engorda é o excesso que você come de carboidrato. A única coisa que engorda é carboidrato. A gordura só vai acumular se você comer carboidrato junto. Senão não acumula, você usa como fonte de energia.
Então, começar a ganhar peso já não é um bom sinal. A pessoa começa a ter muito sono. A pessoa começa a ter fadiga. Ela se cansa. Ela acha que ela está estressada. Aqueles Pessoal, brain eu estou muito fogs, né? estressado. Eu não consigo dormir. Eu passo o dia inteiro com sono, mas chega de noite e eu não consigo dormir. Isso aí é um começo de uma síndrome metabólica. Você já está começando a ter uma inflamação. O teu organismo está dando sinal de que alguma coisa não está legal. Começa a se preocupar. A pessoa não tem vontade de fazer atividades físicas. A pessoa começa não vou fazer porque eu não gosto. Não é porque não gosta, é porque você está doente. Porque quem faz atividade física gosta de fazer. É uma coisa que libera endorfina, a pessoa se sente bem. Se a pessoa não se sente bem fazendo atividade física, alguma coisa está errada. Claro, sedentarismo por muito tempo, ganho de peso, dificuldade. Pega você e bota uma anilha de 20 quilos e sai para andar na rua. Pô, você não aguenta uma hora com uma anilha no pescoço. Imagina uma pessoa fazer isso todos os dias, porque ela está com 20 quilos a mais do peso ideal dela. Então, isso sobrecarrega todo o organismo. Outro sinal que vai dar, pressão alta. Pressão começa a subir, dá taquicardia, porque daí o coração e aí começa isso é a ter interessante, porque o que acontece? A pessoa normalmente descobre quando já está numa situação um pouquinho mais avançada, né? E aí descobre uma pressão alta. Acontece de a pessoa passar no médico e ele já fala, olha, tem que cortar o tacar sal. remédio. Né? Exatamente. Tacar remédio e cortar o sal. Essa é a melhor solução, será? Com certeza não. O sal, a gente sabe que em doses altas ele pode reter líquido e pode aumentar a pressão alta. Mas hoje a gente já nem indica mais a dieta hipossódica. Ela tem que ser normosódica. E o que é interessante é que, assim, as pessoas elas estão preocupadas com aquele pouquinho de sal que tu coloca na carne, mas elas não têm ideia da quantidade de sal que tem nos produtos alimentícios, né? Para que eles sejam altamente palatáveis, eles estão sobrecarregados de sal e de açúcar, naquela combinação diabólica para viciar o paladar. E aí a pessoa está preocupada. No consultório e o médico fala, olha, tu tem que tirar o sal. E ela acha que é o sal que ela bota na saladinha ou na carne. Ela não tem dimensão da quantidade de sal que tem nos produtos, né? Com certeza. A pessoa deixa de comer a carne, mas toma Coca-Cola. Não faz sentido nenhum. Ela não sabe que tem sódio na Coca-Cola. Então, são coisas que realmente... essa dieta hipossódica também foi uma coisa que foi criada e que tem que ser banida. A falta de sódio é pior do que excesso de sódio. Você tem que ter uma dieta normosódica. De 2 a 5 gramas por dia, acabou. Não precisa se preocupar. Claro, se você come sal do saleiro, que nem um louco lá, vai consumir 10 gramas, você vai ter problema. Mas isso é com qualquer comida. Qualquer comida que você comer em excesso vai te fazer mal. Então, tem que controlar dentro da tua normalidade. Mas não é o principal motivo. E é muito errado, né? Tu errar a mão ali no sal. Outro dia eu acabei colocando um pouquinho mais nos meus ovos ali e não deu para comer. Agora, quando isso vem num produto, né? Numa substância alimentícia ali, que aquilo não é comida, tu não tem essa noção do quanto veio e teu paladar aceita, né? Sim. E daí vem a pressão alta. Daí a pessoa tá lá, já está sedentária, já está cansada, sobe a pressão. E daí a frequência cardíaca sobe, porque está começando a ter estresse. E daí o que acontece? A pessoa vai no médico e ele dá o remédio para pressão alta. Não é a pressão alta é uma consequência. Claro que se tiver com níveis muito elevados, você vai ter que tratar, porque você não vai conseguir emagrecer a pessoa em 2 dias. Vai ter que tratar por um período. Mas a pessoa tem que ser orientada da maneira correta para perder o peso, para fazer a atividade física certa, para tirar o medicamento. Isso aí, muitas vezes, você tira fora em menos de 3 meses. A pessoa seguir uma dieta de baixo carboidrato, começar a perder peso, começar a se preocupar, ela some a pressão. Claro que existem as hipertensões idiopáticas, as pessoas que já com muita idade, que já têm rigidez de vaso sanguíneo, que é a do idoso, ou até a própria hipertensão gestacional, são casos à parte. Mas a pressão gerada pela obesidade é a que mais existe e é a mais fácil de tratar, que é só tratar com a causa. Né? Então, além disso, né, além da pressão alta, da taquicardia, do cansaço,
Se for realmente a pessoa tiver, ela vai fazendo uma síndrome metabólica. Por que síndrome metabólica? Porque ela altera todo o metabolismo dela. E ela vai fazer, muitas vezes, a resistência à insulina. O que é a resistência à insulina? O pâncreas está lá, você come carboidrato que nem um louco o dia inteiro. Ele vai bum, 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 joga insulina, 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 insulina. Rasga a célula se refaz, rasga, ela se refaz. Chega uma hora que ou o pâncreas fala, ó, eu não vou mais mandar, chega, você faz uma insuficiência pancreática, ou a célula fala, eu não vou mais deixar você me rasgar. E ela fica resistente à ação da insulina. Então aparece o diabético do tipo 2. Aí você vai lá fazer uma dosagem de insulina basal do cara, tá lá em cima. Porque ele está liberando insulina, mas já não funciona mais. Então, é a mesma coisa. Dá para reverter? Dá. Muitas vezes dá. Se você volta a ter uma dieta que você não precisa usar a insulina, que seria com baixo carboidrato, você começa a regularizar e as células, mesmo com a perda de gordura, voltam a ser sensíveis à insulina. Você muitas vezes controla isso. Né? Que aí seria uma dieta low carb, cetogênica, ou até mesmo uma carnívora, que também é uma dieta cetogênica, né? Também, com certeza. O importante é reduzir a ação dos altos índices glicêmicos e das altas cargas glicêmicas. Você, para regular a insulina, você tem que regular o açúcar que você está comendo. É o único jeito. Insulina só é liberada pela presença de açúcar. A não ser que você tenha um tumor no pâncreas que libera insulina, mas senão é só pela presença do açúcar, né? O que acontece é que às vezes as pessoas passam no consultório, elas são mal informadas, né? E também elas se apegam. Às vezes o médico até fala, olha, tu tem que rever ali tua dieta, mas também não explica como. E a pessoa sai dali com aquela ideia de que, eu vou ficar tranquila, porque eu vou tomar esse remédio aqui, vai resolver o meu problema. E ela não muda os hábitos de vida dela, não muda a alimentação e se apega ao medicamento. Fala, bom, eu tô tomando remédio aqui para pressão, então vai dar tudo certo, né? Eu vi uma pergunta ali que perguntaram por que não verduras e frutas. Veja, o problema sempre é índice glicêmico. Se você está adepto a uma dieta carnívora, é uma situação. Agora, se você está adepto a uma low carb e você manter frutas e verduras em baixo índice glicêmico, ela também não vai ter essa variação de insulina, pelo menos te protege do problema do processo inflamatório e de gerar aterosclerose. Então, a low carb, ela já é benéfica o suficiente para você não ficar doente, não ter uma doença crônica. Quando você vai entrando na cetogênica, na carnívora, você tem outras vantagens. Primeiro, até na forma de alimentação fica mais fácil. Você não precisa ficar lá tendo que comprar frutas da época, verduras da época, você vai lá, compra carne e acabou. Né? E existem algumas doenças, principalmente relacionadas ao sistema nervoso central, que com a ausência total de glicose você consegue controlar. Epilepsia. Epilepsia principalmente juvenil, na infância, aquelas crianças que têm 60, 40, 50 episódios por dia de crise convulsiva e já está com todos os remédios possíveis. Você faz uma dieta cetogênica, você tira a glicose, o nosso corpo vai produzir corpo cetônico e o corpo cetônico vai fazer o papel da glicose. E a pessoa para de ter crise convulsiva. É impressionante, é uma dieta orientada para epilepsia. E agora, você já, até eu vi que você também já acabou postando, ou alguém postou, que já existem vários trabalhos mostrando a questão do Alzheimer com a presença da glicose. Porque a resistência à insulina também provoca lá no cérebro acúmulo de glicose, vai fazer substâncias tóxicas que levam ao Alzheimer. Então, já está sendo considerado o Alzheimer como um diabetes do tipo 3. Diabetes tipo 3, exato. Então, na verdade, a glicose, quem vier um dia e disser pode comer açúcar que não tem problema, está mentindo. Não pode. Não existe nível seguro de açúcar. Assim como não existem níveis seguros de álcool, não existem níveis seguros de açúcar. Você pode comer pouco que você vai ficar com menos problemas. Mas não existe nível seguro. Né? A gente tem lá as proteínas essenciais, que se faltar você fica doente, morre. Tem gordura essencial, que se faltar você também fica doente e morre. Você não tem carboidrato essencial. Você precisa, o mínimo de carboidrato que você precisa por dia é 0. Você não precisa de nada. Se não fosse assim, eu já teria caído dura nesse último ano, né? Com certeza, não. E as pessoas que jejuam, se você pegar hoje,
e ficar sem comer, só tomar água, você vai demorar 3 meses para morrer. É mais ou menos de 90 a 100 dias para morrer. Porque você vai consumir toda a tua gordura, depois toda a tua musculatura. O excesso de pele. É tudo, mano. Então, tipo, agora, se você ficar comendo carne e proteína, comendo gordura, você sem carboidrato não vai acontecer nada. Você não fica doente e você não morre. Não tem. E até é engraçado tu falar isso de não fica doente, porque os haters me mandaram muitas mensagens assim, ai, você deve ser doente, deve viver doente. E no último ano, eu não fiquei doente nenhuma vez. Eu vi várias pessoas assim, porque mudou a temperatura, ficou doente. Porque entrou em contato com alguém que estava gripado, ficou gripado também. Nesse último ano, que foi um ano onde eu fiz uma dieta exclusivamente carnívora, eu não fiquei doente nenhuma vez. Eu não lembro a última vez que meu nariz coçou, para você ter uma noção. Então, você melhora essas partes respiratórias de rinite, de alergias. Tudo. Eu tinha muita rinite. Quando você consome mais proteínas, que acaba consumindo pela dieta carnívora, você melhora em 100%. A questão de anticorpo. Anticorpo é proteína. Se você não come proteína, você não tem anticorpo. Daí você fica doente. Eu quero tirar uma dúvida contigo. Vamos ver se você sabe ajudar. Muitas pessoas relatam um aumento da libido em uma dieta carnívora. E aí eu queria saber se isso tem alguma relação com o colesterol, com o consumo maior de gordura. O que tu tem a dizer sobre isso? Quando você aumenta o teu consumo de gordura, você aumenta a produção de hormônio. Isso é natural. A gordura, ela vai não só melhorar, facilitar a absorção das vitaminas lipossolúveis, como também vai aumentar a produção de hormônio. Inclusive, o pessoal fala muito assim, mas se você fizer uma carnívora, se você fizer uma low carb, você não consegue fazer hipertrofia muscular. Isso é uma mentira. Que você está aportando proteína, você está criando hormônio, você aumenta a testosterona, que é o principal anabólico para crescer. Então, o que você tem que fazer, sim, é uma dieta, você tem que aumentar calorias dentro da tua dieta. Você tem que comer mais, você vai fazer um cálculo de acordo com a tua taxa metabólica basal, a atividade física que você está fazendo. Você vai ter que ter esse exercício, não dá para ficar sentado, que não vai acontecer nada, mas você consegue hipertrofiar e é uma musculatura limpa. Não é aquele negócio assim de encher a cara de carboidrato e o cara fica gigante e gordo. Fica inchado, não, né? Seco e forte. É impressionante. Funciona muito bem. Com certeza. Eu estou vendo as perguntas aqui que o pessoal mandou, a gente já respondeu, nossa, muita coisa. Perguntaram aqui sobre gota e se isso tem alguma relação com a ingestão de alimentos de origem animal. Então, a gota, para a questão do ácido úrico, o pessoal sempre correlacionou com principalmente frutos do mar, que aumentaria purinas, e daí isso pode estar associado ao aumento do ácido úrico. Mas já caiu por terra isso aí, não tem nada a ver. Está bem relacionado à frutose, né? Exatamente. Fica relacionado não só à frutose, como até a fatores próprios da pessoa. Tem pessoa que não tem nada, não come as coisas que estão associadas e ela tem ácido úrico aumentado. Então, caso a caso. Muitas vezes a dieta nem influencia o ácido úrico. Então, você tem que tomar muito cuidado como você for tratar também. Muitas vezes você não precisa nem medicar. Essas tabelas assustam muitas vezes a pessoa. Mas o nível está acima do normal. Esse normal é uma coisa basal que a gente tem. Não significa que todo mundo está dentro daquilo. Que a maior parte das pessoas estão dentro daquele limite. Se você estiver um pouco acima, um pouco abaixo, você não está doente. Só tem que calcular e ver qual que é o seu normal, né? O pessoal está perguntando muito sobre doença autoimune e consumo de carnes. Eu acho até interessante, eu sempre passo aqui para vocês, o site chama Paleomedicina. O pessoal lá da Hungria, todos os médicos e pesquisadores, eles seguem a dieta carnívora e eles estão tendo sucesso no tratamento de vários pacientes com doenças autoimunes em uma dieta carnívora também. Então, dizer que não pode fazer carnívora por conta de já ter uma doença autoimune pode ser um equívoco, mas lógico, se tu já tem um problema de saúde, é melhor você ter um acompanhamento profissional, né? Sim. As doenças autoimunes, o próprio nome fala, é a criação de anticorpos que o nosso organismo cria. Normalmente, ele cria contra ele mesmo
devido a alguma ação inflamatória que você criou. O organismo não se mata, ele não cria uma coisa sozinha. Ele cria, às vezes, eu vou começar a fagocitar, a destruir um determinado tipo de célula, porque aquela célula foi atacada por alguma coisa, gerou um processo inflamatório e muitas vezes até não é mais aquela célula que ele reconhece como dele. Então, quando você retira fatores externos, principalmente os alergênicos, que está presente na maior parte de verduras, a maior parte das substâncias, a gente fala muito do glúten, né? Que na verdade é tudo que tiver lá dentro da sementinha, lá protegendo, ácido fítico, né? Aquela um monte de substâncias antinutrientes que as verduras têm, você acaba retirando o fator alergênico e você melhora doenças autoimunes, porque você deixa de provocar reações inflamatórias no seu organismo, né? Então, não, e nas carnes não tem, as carnes não possuem nenhum antinutriente, né? Diferente dos vegetais e das frutas que possuem antinutrientes, lógico que em pequenas concentrações o organismo consegue tolerar, algumas pessoas lidam melhor com isso, outras não, mas os alimentos de origem animal por si só não possuem antinutrientes. Por isso que a dieta carnívora, ela tem sido tão bem avaliada para pessoas que têm problemas, né, com antinutrientes, doenças autoimunes, intestino permeável e etc. Não, com certeza. O alimento de origem animal, ele não tem, em questão de proteína, é a melhor e a mais biodisponível possível. Diferente de você comer lá um feijão. Pessoal, mas eu não como carne, mas eu como feijão que tem proteína. Tá, mas em 100 gramas de carne, você vai ter lá 20, 30 gramas de proteína. 20 e poucas gramas de proteína. Quando você pega lá 100 gramas de feijão, você tem 2 gramas que você vai absorver de proteína. Aí você vai ter que comer 2 quilos de feijão. Quantos quilos de feijão tu tem que comer? Por dia vai comer 2 quilos de feijão para chegar a um pedacinho de bife de 100 gramas. E mais, toda essa proteína não é absorvida, ela não é biodisponível. Aí você tem que associar vitamina C. Aí a pessoa vai lá, toma um copão de suco de laranja, enche de frutose o organismo, para absorver a proteína. Para absorver aquela proteína que já é ruim e ainda joga açúcar em cima. Pô, aí não faz sentido. Não tem, começa a ter dificuldade realmente em conseguir repor a proteína da maneira correta. Então, em questão de alimento, as carnes com certeza são as mais ricas em macro e micronutrientes que existem. Ou o próprio ovo. Se você comer só o ovo, você não vai morrer. Porque ele tem tudo praticamente. E tu tem a impressão de que as pessoas consomem pouca proteína, principalmente os mais idosos, assim? Como é que é? Desculpe. Tu tem a impressão de que as pessoas consomem muito menos proteína do que elas deviam? Com certeza. Até por causa da orientação nutricional. Hoje, graças a Deus, eu tenho visto aí até nos seguidores e tudo, os nutricionistas têm mudado um pouco esse paradigma da proteína. Porque a proteína fica naquela piramidezinha lá em cima, né? 10%, 15% de proteína. Isso aí é muito. 60% de carboidrato e 10% de proteína, isso é criminoso você falar hoje em dia de que isso é uma dieta saudável. Porque você vai estar dando açúcar e você não está dando o substrato para criar músculo, para criar anticorpo, para criar sustentação do organismo. Se você não tiver proteína, o que você vai fazer? Né? E como base da alimentação, o que tu acha que o que tu acha que seria melhor para as pessoas? Uma alimentação com consumo maior de vegetais e ali moderado em proteína, ou uma alimentação com consumo maior, focando nos alimentos de origem animal e deixando os vegetais como acompanhamento? Para mim... Qual que é a sua abordagem? Para mim, eu funciono até porque eu controlo muito exame de sangue meu, de rotina e tudo mais. Eu prefiro mais alimentos de origem animal e menos vegetal, mas é uma preferência gosto. Eu não gosto de verdura. Não gosto. Nunca gostei, acho que nunca vou gostar. Então, você é do meu time. Eu como assim, tipo, tem lá uma saladinha, mas tem que ter um tomatinho, uma coisa. Comer mato, alface, eu não como. Não vai. Então, isso é uma... Cuidado que os haters vão lá atrás de você, hein? Isso aí. Mas assim, para os meus pacientes, o que eu oriento
não pode ter carboidrato. Carboidrato refinado, alto índice glicêmico, esses produtos ultraprocessados, bolacha, pão, biscoito, chocolate, isso aí não pode comer. Você pode comer salada se você tem a sua preferência, não tem problema, desde que ela esteja dentro daquele índice glicêmico baixo. Pode comer até algumas frutas que têm baixo índice glicêmico, morango, mirtilo, frutas vermelhas, tudo, e controlar a tua proteína com as carnes, porque elas são, sim, a principal fonte de proteína biologicamente mais biodisponível para a gente, né? Nossa, então Então, acho que o o que eu pessoal que oriento. chegou aqui essa semana aí, por conta dessa exposição que fizeram do meu perfil, pelo menos o pessoal vai ficar mais tranquilo de ver um cardiologista, né, defendendo o consumo de alimentos de origem animal, dizendo que isso não trará nenhum problema para eles, porque a quantidade de desinformação é muito grande, né? É tanto de associação das carnes com diabetes, com câncer, com obesidade, com uma série de coisas. Sim, com certeza. Olha, a minha orientação sempre foi, a gente vê no consultório, porque eu sou cirurgião cardíaco, então eu vejo todos os dias e eu opero todos os dias pacientes com problemas de entupimento de artéria coronária, artéria do coração. Então a gente faz ponto de safena, no mínimo 2 a 3 pacientes por dia, dá 60 pacientes por mês. Então o que eu sempre tive naquele negócio assim, eu podia ser o cara, o principal a dizer, ó, quer saber? Eu não vou orientar nada, desde que venha meu trabalho, né? Eu prefiro jogar contra o meu trabalho e orientar a pessoa a não ter essa doença, porque o resultado que a gente vê depois é uma complicação. A pessoa, ela se cura imediatamente de evitar um infarto, mas ela vai ter uma doença para o resto da vida. Ela vai ficar tomando medicamento, ela vai ter que cuidar de uma maneira bem drástica da sua alimentação e a pessoa perde qualidade de vida. Então tem que prevenir. A medicina hoje, ela funciona para prevenir, não é mais para tratar. A gente muitas vezes não tem mais aquele tratamento único. Você tem que ficar, às vezes, operando o paciente 2, 3, 4 vezes durante a vida dele. E isso, no meio do caminho, o cara não aguenta. E pacientes jovens, antigamente você operava pacientes de 60, 70 anos, hoje eu opero de 35, 39, 40, 42, é a nossa rotina. O cara fazendo 39 anos, fazendo 3 pontos safena. O que o cara fez para chegar nesse ponto? É hereditário. Hereditário é uma ova. O hereditário é um dos fatores que ajudou a acelerar o processo. Isso aí foi comida. E tu acha que a bebida também tem atrapalhado o pessoal? Porque, né, tu tá falando de pessoas super novas e a pessoa, além de ter uma alimentação que a gente sabe que tá toda errada, eu vejo que o pessoal tá mamando demais. Eu queria saber se a bebida traz algum problema, porque o pessoal capricha principalmente na cerveja. O problema da bebida, do álcool, é que ele tem alto índice glicêmico, né? Então, dentro de uma dieta que você vai fazer, orientar low carb, ela já não cabe, né? Você vai ter o problema do processo inflamatório. Mas também existem alguns estudos que mostram lá resveratrol, lá a questão do vinho, né? Que o pessoal fala muito, um cálicezinho de vinho, que tem lá mas um ninguém monte toma de um cálicezinho de vinho, tanina, né? O pessoal toma o vinho todo, a cerveja exatamente. De garrafas e garrafas. Bebida, nunca nenhum médico no mundo vai poder dizer que é saudável e que é seguro. Não é. Mas a pessoa quer beber, então ela tente beber dentro do seu nível de carga glicêmica. Como ela não vai conseguir controlar o índice glicêmico, então ela tem que reduzir a quantidade. Então tem que ser pouco. E tem que ser as exceções. Não é todo dia, não existe. Beber todo dia é coisa de bêbado. Não tem. A pessoa não pode beber todo dia. Beber nos finais de semana tá dentro do seu limite. Moderação, então, por exemplo, né? Você falou da cerveja, né? Uma latinha de cerveja lá tem 30 gramas de carboidrato e tem um alto índice glicêmico. Então, se você passar de 2 latinhas, acabou. Você já está entrando numa dieta normal. Você já não está mais conseguindo segurar o teu carboidrato. Então, vai para o chopp, né? O chopp lá, 600 ml, tem 10 gramas. Então, preferível que você tome 2 chopp do que você tome 2 cervejas. Mas o ideal é que você não tome nenhum nem outro. Mas se for fazer as exceções, que seja dentro da quantidade, não extrapolar em quantidade, né?
Aqui tá aparecendo que a gente tem 13 segundos de live. Tu consegue voltar só para responder mais umas dúvidas aqui do pessoal? Sim, sim, eu volto. Então vai, vou fechar aqui e a gente abre. Gente, que aula foi essa, hein, que a gente teve hoje com o Dr. Ricardo? Meu Deus do céu, quanta informação. Pelo menos o pessoal vai ficar mais tranquilo de comer as carnes. Tudo bom, gente? Que família linda, hein, que a gente tá criando. O Dr. Ricardo tá voltando aqui. Tá salva, sim, a live, gente. Imagina que eu não vou salvar pra vocês. Ó, acabei de fazer cupim. Voltamos. Pessoal, antes aqui de você voltar, o pessoal tava, que aula, que live maravilhosa. Foram vários comentários aqui que eu li elogiando. Foi uma aula mesmo que você deu pra gente, viu? Ah, que bom que o pessoal tá gostando aí. Nossa, tá gostando. Depois eu vou deixar o teu Instagram lá de novo pro pessoal te seguir. Dá uma olhada lá nas postagens que você faz, no feed e nos stories. Eu vejo que tem bastante carne lá. Eu só fico de olho. Às vezes eu tô com fome, não comi ainda. Eu falo, pô, meu, eu não aguento. Fora que o pessoal fica me mandando foto de carne o dia inteiro, né? Deixa Que eu tô ver se tem algum... Eu tô num programa Pode falar. para fazer hipertrofia, então eu tô castigando na carne ali, porque eu consumo uma quantidade bem maior, até para aproveitar com a gordura como fonte de energia, né? E a proteína para anabolismo. E será que dá certo fazer isso sem carboidrato? O que tu tem visto aí de resultado? Olha, faz 1 ano e 4 meses que eu comecei com a musculação assim, gradativamente aumentando, né? E eu consegui perder 13 quilos de massa gorda e ganhar 6 quilos de massa muscular. Então deu um resultado assim aparente, muito, até tem os antes e depois, um dia eu vou postar, né? Mas assim, dá uma diferença brutal, dá uma diferença brutal. E assim, sintomaticamente, então, meu Deus. Ó, o doutor Rafael tá prestigiando aqui a nossa live. Doutor, você é o próximo que eu vou mandar um direct lá e vou convidar você para um bate-papo, viu? Eu tô de olho em todos os meus seguidores aí que são médicos, que são nutricionistas, quem tiver à disposição aí e quiser bater um papo, eu tento sempre fazer uma live por semana. Isso. Oi? Muito bom, muito bom. Então tá. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida do que o pessoal tinha mandado antes aqui. Alguma coisa que eu deva te perguntar. Peraí que eu deixei no meu e-mail. Tem uma dúvida que eu achei interessante, porque a menina perguntou assim, como lidar com os médicos de convênio, né? Porque a gente sabe que é uma dificuldade encontrar médicos que falem a nossa língua. Hoje mesmo, antes de gravar aqui a nossa live, eu passei no meu vizinho. Ele começou uma dieta carnívora tem algumas semanas, ele já perdeu acho que 7 quilos, e hoje ele passou em um médico que deve ser do convênio dele, e contou que ele queria fazer uns exames, e contou como é que estava a dieta dele, ele está se sentindo super feliz, está se sentindo super bem, e o médico disse, não, isso daí que tu tá fazendo é uma loucura, você vai infartar. E a pessoa que não tem ainda um conhecimento, ele, por sorte, é um farmacêutico, né? Então, ele tem um pouco de noção e compreendeu ali a dieta tanto cetogênica quanto carnívora. Então, ele está seguro com relação àquilo que ele está fazendo. Mas a gente tem, por exemplo, a gente tem como exemplo aqui a minha mãe, que deve ter voltado para assistir a live. Ela já infartou 2 vezes e eu consegui mudar a alimentação dela. Inclusive, foi por conta dela que eu decidi que eu cursaria nutrição. Porque os médicos falavam justamente o oposto do que eu estava orientando a ela, né? Então, eu falava, olha, tu não pode comer abacate, não pode comer os ovos, é um pouquinho de carne só por dia, de preferência carne branca, que é super insossa, assim, tu come aquilo, não sacia, né? Então, que orientação que tu dá, assim, o que as pessoas podem fazer? Porque quando elas vão procurar o médico, provavelmente elas vão receber informações totalmente desatualizadas e equivocadas. Veja, infelizmente, devido àqueles paradigmas criados aí há muitos anos,
e a gordura sempre foi atacada como uma vilã do problema cardíaco, né? A maioria dos cardiologistas vão ter essa visão limitada e muitas vezes até por falta de conhecimento. É aquela situação de que na faculdade você aprende 50% de verdade e 50% de mentira. Só que você não sabe qual que é a verdade e qual que é a mentira. Eu, por enquanto, só aprendi 100% de mentira. Aos poucos, as pessoas vão se atualizando e vão criando essa situação. Então, o importante é tentar procurar. Normalmente, quem está mais atualizado já está blogando isso também. A pessoa já está mais presente até nas redes sociais, no Instagram, ou tem um site, e ela começa a postar, e o mais importante, quando a pessoa começa a postar coisas que você tem dúvida, é ver as referências bibliográficas que ela coloca. Então, se você vai lá, falou uma besteira lá que você não sabe se é besteira, lê o artigo que ele falou. Mas o cara não postou nenhum artigo. Então, fica com o pé atrás. Espera um pouquinho, se vai postar alguma coisa, se vai ter alguma... Se você consegue alguma coisa sobre o assunto. Então, na verdade, hoje, o paciente acaba tendo que ser muito mais participativo. Ele mesmo tem que procurar mais, se informar melhor, né? E procurar achar profissionais que estejam mais inteirados do assunto também, né? Eu sei que é difícil, porque a pessoa tem lá o convênio, e o convênio atende... Tem 2 médicos que atendem cardiologia. Então, ela não tem opção, ela vai ter que ir num dos 2, né? Mas aí, às vezes, vale a pena você procurar fora do teu convênio. Se você vê que aquela orientação que você recebeu lá no teu convênio não está funcionando, procura um nutricionista, procura um médico, um nutrólogo, vê se tem alguém que está fazendo alguma coisa diferente que possa te orientar melhor, né? Infelizmente, hoje você tem que penar através da... E procurar a informação correta, né? Eu já falei algumas vezes aqui para o pessoal, eu já falei, olha, alguns médicos, eles estão mais na posição de receber conselhos do que de dar, né? Então, assim, primeira coisa que tu olha ali, aquele profissional que está te atendendo parece ser uma pessoa saudável, né? E que tipo de alimentação ele faz? Então, teve uma consulta muito interessante, que foi onde eu era paciente e discuti algumas questões com o médico, e eu perguntei, mas o que você come? Né? Porque assim, tu tá dizendo que o que eu faço é uma loucura, que eu vou me matar e etc. Mas o que você come? E aí eu falei, não, então tu me descreve um café da manhã, um almoço, uma janta. Aí quando ele começou a me descrever, eu coloquei a mão no coração e eu falei, não, realmente, é capaz de eu infartar agora com receio de tu morrer, não eu, né? Porque toma Danone, daqueles Danone com sabor, pão integral, peito de peru, lanche natural. Eu falei, não, peraí, amigo, eu acho que o problema tá aí, não tá aqui. Eu acho, até aproveitando essa mesma pergunta, né? Assim, tu vai passar num médico de convênio, você vai ter que se atualizar. Eu sempre falo, gente, não confie que as pessoas estão estudando, que elas estão se atualizando, porque tem muitos médicos que estão com paradigmas bem desatualizados. Então, tem 2 livros que eu já cansei de indicar aqui, mas vou indicar mais uma vez, porque chegou bastante seguidor novo. Um é o da Nina Teichos, que é o Gordura Sem Medo, que acho que esse é leitura obrigatória antes de você resolver passar em qualquer consulta. E o do Gary Taubes também, sobre o açúcar, né? Então, tu já faz a leitura desses 2 livros, pelo menos. Dá para você compreender aí o cenário da nutrição nos últimos anos. E aí você vai ter condições de, pelo menos, dialogar com o seu médico. E não ser aquela coisa de que o médico falou que eu posso comer 2 ovos e 100 gramas de peito de frango, e você aceitar aquilo como uma verdade absoluta e tomar aquilo para o resto da tua vida, né? Ali estão perguntando se então, esse ao vivo é para você aprender a duvidar do seu médico. Exato. Eu acho que com certeza. Com certeza. Com certeza. Se você tem uma dúvida... Não, se você chega lá, o cara fala um monte de coisa que você escutou diferente, você vai ter que ir ler, você vai ter que procurar, você vai ter que duvidar. O médico não é Deus. Ele não é um... Você vai no médico, normalmente não é um diálogo. Ele acaba sendo um monólogo. Ele fala, você tem isso, tome isso e vai embora.
na questão da nutrição, primeira coisa que você tem que ver é o tamanho do médico. Se o cara estiver lá gordão, tal, não sei o que, esqueça. Nem consultem mais com o cara. Porque com certeza ele está com uma dieta errada. Né? Ou sai o cara para fumar. Você vê o médico com um cigarro no bolso. Pô, aí não tem. Se o cara não está se cuidando, quanto menos de você ele vai cuidar. Né? Então você tem que tomar esses cuidados. Claro que tem que duvidar. A medicina não é onipotente, onipresente. O médico não é. Claro. Tem que ser questionado. Ó, doutor, não foi isso que eu aprendi. Ah, se o cara for arrogante e disser, não, mas é assim, não sei o quê, você não precisa nem voltar. Porque o cara também tem que estar a par do que você está perguntando. Se ele não tiver, ele vai claro. dizer, não sei, eu vou perguntar, então deixa eu dar uma estudada, mas até o meu ponto de vista é esse. Daí, se o cara depois, né, for ver realmente, numa outra consulta, ele tiver uma informação diferente, daí você tem que ter confiança. É aquela relação médico-paciente. Confiou no cara, segue a orientação dele, mas vai ler. Não é porque ele prescreveu simvastatina para você vai tomar. Você tem que ler por que ele prescreveu aquilo. Tem um médico que eu gosto bastante, que é o Ken Berry. Eu adoraria que ele gravasse uma live comigo, mas ele é internacional. Ele é autor daquele livro Lies My Doctor Told Me, né? As mentiras que os médicos me contaram. É um livro maravilhoso, quem quiser procurar aí, Ken Berry, eu sou super fã dele. E ele relata justamente essa questão, onde o paciente passa numa consulta e o médico não tem nenhuma noção do que ele está falando sobre nutrição. Ele segue ali paradigmas equivocados, mas ele fala aquilo com tanta convicção que o paciente sai de lá, toma aquilo como uma verdade e aí fica, né? Comendo 2 ovos por dia, limitando o consumo de alimentos de origem animal, focando toda a alimentação em base de grãos e etc. Então, você infelizmente vai ter que se atualizar para você compartilhar as decisões com o seu médico, mas alguma noção você tem que ter. Claro, e também você tem que ter... Você foi num especialista. Né? Não é que o cara não sabe nada. Muitas vezes ele pode estar desatualizado. Ele, dentro do que você foi procurar, muitas vezes ele tem alguma explicação e tem um tratamento para isso. Eu não estou dizendo que todo médico é burro. Não. Tem cara que sabe muito, mas dentro de uma determinada área. Aí você pega e começa a puxar, por exemplo, o cardiologista. O cardiologista não é um nutrólogo, ele não é um nutricionista. Ele aprendeu lá na faculdade de uma maneira que a gordura faz mal. Ele não tem, muitas vezes, aquele aprofundamento dentro do conhecimento. Ele vai te orientar, coma pouco sal, pouco gordura. Ele não vai te dizer que alimentos têm sal, que alimentos que têm gordura. Então, se você quer uma coisa mais especializada, você tem que ir atrás desse especialista, né? Alguém que esteja mais atualizado. Com certeza. Eu acho que, pelo menos com o advento aí das redes sociais, as pessoas estão conseguindo ter um acesso à informação, né? E elas já não chegam tão cruas no consultório. Diferente de, por exemplo, tu passar em uma consulta 20, 30 anos atrás, quando o que o médico estava dizendo, tu assumia que era uma verdade absoluta e pronto. Hoje você consegue discutir, dizer, olha, mas eu li em outro lugar tal coisa, né? Você levar uma informação, muitas vezes até imprimir estudos e levar para o teu médico, por que não? Né? Todas as consultas que eu passo são nesse sentido. A última demorou quase 3 horas, porque virou um bate-papo. O médico não conhecia nada sobre a dieta carnívora. Hoje ele me segue aqui, já fez o teste, não vou dizer o nome dele aqui, para os haters não irem atrás. Mas é um médico que não conhecia a dieta carnívora, ele que acompanha todos os meus exames. E num primeiro momento ele disse, não, isso que tu faz é uma loucura absurda, eu vou te internar. E hoje ele testa dieta carnívora também, faz de vez em quando, tá super bem, inclusive tem indicado para outros pacientes. E é dessa forma que, quando o paciente está interagindo ali de fato com o médico, é que as duas, tanto o profissional quanto o paciente, saem ganhando, né? Com certeza, com certeza. Hoje em dia, as redes sociais, a oportunidade que você tem de informação, a facilidade que você tem, vieram para ficar. E as pessoas ou usam isso a seu favor, ou cada vez vão estar pior.
Quem não tiver atualizado não vai sobreviver no mercado de trabalho. Não é só na medicina, isso em tudo, em todo que é lugar. A pessoa tem que estar correndo atrás. Hoje, a pessoa que está assistindo o Fantástico, às vezes tem mais informação que quem está lá atendendo. Então, você tem que estar correndo, tem que estar vendo. É uma coisa dinâmica, né? Eu recebo informação todos os dias. Mas todos os dias, não só pelas próprias redes sociais, mas por artigos que eu tenho, que eu faço parte, porque eu faço parte da Sociedade de Transplante. Então, os caras me mandam artigo todo dia, e você vai lendo. Chega uma hora que você até confunde já de tanta coisa que você leu. Mas tem que ser assim, não tem jeito. Beleza. Doutor, queria muito te agradecer pelo tempo aí que você cedeu. Nossa, foi uma live maravilhosa. Acho que deu para tirar muita dúvida do pessoal. De repente, mais para frente, eu te encho o saco de novo lá para tu voltar aqui. Porque vai chegando seguidor novo e eles ficam desesperados. Então, a gente contar aí com profissionais como você, nossa, não tenho nem palavras para agradecer, viu? Vou deixar aqui o seu Instagram depois para o pessoal. Foi uma live ótima. Eu já gravei também com o Dr. Fábio, que foi sensacional. E tu tem algum recado aí final para passar para o pessoal? Não, eu agradeço também essa oportunidade aí. Eu acho que o trabalho que você vem fazendo está muito bom. O pessoal tem muita dúvida e às vezes não sabe aonde procurar. E daí, tendo essa informação, você começa a tirar por terra aquelas ideias que as pessoas têm de medo, de achar que está fazendo uma coisa errada, e até o próprio extremismo, né? Porque eu sou contra os extremismos em questão de ignorância, né? A pessoa pode aceitar uma dieta carnívora, como ela pode aceitar uma dieta vegana, tá? Agora, querer impor uma sobre a outra, isso não existe. Você não pode impor nada a ninguém. As pessoas são responsáveis pelos seus atos. Ela vai ver lá na frente o resultado, né? Você é o que você come, é aquela verdade que não vai mudar. Então, se a pessoa acredita nisso ou não, o importante é fazer o segmento médico, porque pelo menos exames laboratoriais, exame físico, saber o que está acontecendo com a tua pressão, com a tua frequência cardíaca, saber como é que está a tua função renal, função hepática, isso é o mínimo que você tem que ter, função cardíaca, é o mínimo que você tem que ter. Então, faz um acompanhamento com um profissional, não faz nada sozinho, na loucura, e achar que vai dar tudo certo. Ainda mais começar do nada, assim, né? A pessoa que comia até ontem 2 quilos de bolo, aí hoje faz jejum intermitente e não come mais nada. Isso não existe, né? A pessoa vai passar mal, não vai se adaptar, daí vai pôr a culpa no jejum. Então, procure auxílio, procure saber quem está realmente fazendo, como que se faz, fazer da maneira correta. Porque se começa certo, você não muda mais. Teu hábito de vida e a tua vida, qualidade de vida muda, você nunca mais larga o negócio. Exatamente, é o que eu sempre falo, façam as coisas com responsabilidade, por isso que eu sou super chata aqui, falo, pessoal, não vai inventar de fazer, por exemplo, dieta carnívora, ficar comendo espetinho de porta de faculdade, chamar isso de dieta carnívora. Depois cai duro aí, a responsabilidade ainda vai sobrar para mim. Então façam as coisas, né, com bastante responsabilidade, procurando informação e fazendo bom uso aí das redes sociais, porque se filtrar direitinho, né? Tem bastante gente que está ali se esforçando, nossa, diariamente, profissionais como você e tantos outros que estão aqui, já gravaram lives, os que estão por vir ainda, são pessoas que estão ali realmente todos os dias tentando fazer a diferença. Se a pessoa filtrar ali direitinho, vai acabar se deparando com profissionais como você. Perfeito. Obrigada, viu? Um beijo eu que grande, agradeço, gente. Obrigada. A live fica salva aí. Vocês avisem o pessoal para assistir, tá bom? Um beijo grande para todos vocês. Tchau. Tchau, tchau.